Livro de Neemias, capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era como homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ara, 652, os filhos de Paate, Moabe, os filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binuí, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgad, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Razum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofá, 185, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet Asmavate, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Gaba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens Doutra, Nebo, 52, os filhos de outro, Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Adid e Ono, 721, os filhos de Sená, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jejua, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atito, os filhos de Sobai, 138, os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azuf, os filhos de Tabote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Ágaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezal, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa,
os filhos de Barco, os filhos de Cisera, os filhos de Tema, os filhos de Neesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atilo, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon, todos os netininhos, filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subirem de Teu-Melá, Teu-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, ou Gileadite, se chamou do seu nome. Esses buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com urim e tumim. Toda essa congregação junto foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. Em uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos e em prata 2.200 arratéis. E o que deu ao resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos e em prata 2.000 arratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e algum do povo e os netinias e todo Israel nas suas cidades. Neemias capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxera o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita Matatias, e Semá, Anaías, e Urias, e Ilquias, e Macéias, e a sua mão esquerda Pedaias, Misael, Malquias, e Razum, e Asbadaná, Zacarias e Mesulam. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Benai, e Serebias, e Jamim, Acobe, Sabetai, Odias, Maceias, Keila, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, e os escribas e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções, a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizera saber. A festa dos tabernáculos. No dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de jambuzeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia da festa do encerramento, segundo o rito. Neemias capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaias, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória que está levantada, e sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e a água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que elas havia de dar. Porém eles
e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram o seu serviço e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste ao teu bom Espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, seus vestidos se não envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinham dito de seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e ovelhas, e árvores de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua bondade, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram, se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhe deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles, e, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestastes contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conservo e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas e aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos ouvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela.
e ela multiplica os seus produtos para os reis que pusesse sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e os escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes.